Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes da Santa Palavra de Deus. Aqui nos fala o pastor Alexandre Gonçalves, diretamente do estado de Fortaleza, Ceará, a qual o Senhor Deus me incumbiu de uma grande responsabilidade todos os dias, trazer uma reflexão da parte do Senhor para a edificação de almas, para que almas venham se render ao nosso Senhor Jesus, para que almas venham ser consoladas através do poder da palavra, para que almas venham ser, aleluia, tocadas pelo poder do Altíssimo. Sabemos que nós vivemos um dia, nos tempos difíceis, a qual muitos estão se perdendo, muitos estão esfriando na fé, muitos desviados, muitos estão distantes dos caminhos a qual Deus tem separado para cada um de nós. Nesta manhã, eu gostaria de trazer uma reflexão em cima do livro de Números, no capítulo 16. E você que porventura estiver com a Bíblia em mãos, eu gostaria que você estivesse atento, aleluia, a esta palavra. E se puder, por favor, abrir a sua Bíblia no livro de Números do capítulo 16. Nós fazemos a leitura e depois nós faremos uma pequena explanação acerca desse texto. E antes de começar essa mensagem, eu queria dizer para os irmãos que a Bíblia fala que todo querer, todo realizar pertence ao nosso Deus. O homem por si próprio ele não tem uma inclinação para poder satisfazer a vontade do Senhor. Todo homem inclinado a fazer o pecado. Todo homem inclinado a desobedecer a Deus. Todo homem inclinado, aleluia, a ir contra os preceitos do Senhor. Porque a carne ela é totalmente contrária à vontade do Senhor. Se o homem não se policiar, a todo momento ele mente, a todo momento ele peca, a todo momento ele engana, a todo momento ele quer se subjugar através de formas errôneas. O diabo, ele tem imperado nessa terra, tem imperado de forma terrível, entrando em famílias, entrando em casais, entrando em filhos, entrando até mesmo dentro de igrejas, causando divisão, causando confusão, causando frieza espiritual, fazendo com que pessoas venham cada dia mais se distanciar de um de outro. Existem famílias hoje em dia em que pai e mãe mal se conversam, mais dirigem uma palavra um ao outro. E sabemos que tudo isso é obra do diabo. Porque o diabo veio ao mundo para matar, roubar, destruir. E te digo mais, veio para trazer divisão. A divisão tem sido uma coisa muito terrível nos dias de hoje. Podemos observar que há divisão na família, há divisão entre casal, há divisão entre filhos, há divisão no trabalho. Todo lugar que impera, aleluia, uma conjunção de pessoas, ou seja, aonde tem pessoas dentro de um ambiente, seja numa escola, seja num trabalho, seja dentro de uma casa, sempre haverá, aleluia, alguém que se dividirá. Alguém que não vai concordar com aquilo que é ensinado, com aquilo que é preparado, com as regras dentro de uma casa, com as regras que tem dentro de uma escola, com as regras que tem dentro de um trabalho. Todo lugar onde há regras, sempre haverá alguém que vai tentar transgredir essas regras. E não é diferente nos dias de hoje, não é diferente isso dentro da igreja. E esse livro de Números, no capítulo 16, é um livro a qual expressa, geralmente, uma coisa muito interessante, de pessoas que duvidam da autoridade que está imbuída dentro de um pastor, dentro de uma liderança. Antes de iniciar essa leitura no capítulo 16 de Números, né? Eu gostaria que os irmãos lessem, por favor, em nome de Jesus, no capítulo 11 de Romanos. Vamos ler, Francisco. Perdão, irmãos. Romanos capítulo 13. Diz assim: toda alma ou toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade superiores que não... Perdão, irmãos, novamente vou ler. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor delas. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não traz debalde a espada,
porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Louvado seja. Antes de iniciar essa mensagem, é observado no livro de Romanos a respeito das autoridades que são instituídas por Deus. Sabemos que tem autoridade desde o nascimento, a pessoa já nasce debaixo de uma autoridade. O filho nasce debaixo da autoridade de uma mãe, a mulher debaixo da autoridade de um marido, aleluia, e nós, como uma sociedade, estamos debaixo de uma autoridade, constituída por leis. Então toda alma está debaixo de uma autoridade. Qualquer que transgride uma autoridade, aleluia, é passível de condenação, de julgamento, de juízo. Uma pessoa que rouba no mercado, uma pessoa que rouba, aleluia, no seu trabalho, uma pessoa que engana, uma pessoa que usa falcatrua, uma pessoa que faz pilantragem, uma pessoa que tenta subjugar a outra através da força, um estupro, aleluia, um assassinato. Tudo isso é possível, é passível de um juízo da parte das autoridades que foram constituídas. Então observamos que a autoridade foi algo constituído por Deus. Então nós podemos ser rebeldes, tanto dentro de casa com nossos pais, como podemos ser rebeldes se somos uma esposa que temos que ser submissa ao seu marido. Quando nós somos rebeldes com a nossa esposa, a mulher quando é rebelde com o seu marido, ela também se torna uma rebelde. Ela também se torna uma pessoa que está resistindo a uma autoridade constituída por Deus. E uma ovelha que está dentro de uma congregação e não resiste, ou seja, não é obediente ao seu pastor, ela também está debaixo de uma condenação, porque ela está resistindo a uma autoridade constituída por Deus, que é um pastor. O pastor é uma autoridade máxima dentro de uma congregação. Então, a pessoa que resiste a uma ordenança de um pastor, a não ser que esse pastor esteja indo contra a palavra de Deus, a não ser que esse pastor esteja ludibriando e enganando as suas ovelhas, a não ser que esse pastor seja um impostor, não um pastor. Mas nós sabemos que a árvore, ela se conhece pelos seus frutos. E nós sabemos que existem pastores que são verdadeiros e existem pastores que são falsos. E não é difícil de notar isso. Sabemos que os verdadeiros pastores, eles levam a pessoa, as suas ovelhas à santidade, à separação, aleluia, uma vida íntegra, porque é ensinado, aleluia, os bons costumes, as boas obras, de como se portar para alcançar a salvação da sua alma. Louvado seja Deus. Então vamos iniciar essa palavra agora no livro de Romanos, ou melhor, no livro de Números, no capítulo 16. Diz assim: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e Oanã, filho de Pelete, filho de Rubens, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, a maiorais das congregações, chamados aos juntamentos, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e disseram: demais já, pois toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a toda a sua congregação, dizendo: aleluia. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e ponde fogo neles pela manhã, sobre eles. Deitai o incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura pouco para vós é o que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o
o ministério do tabernáculo do Senhor e está perante a congregação para ministrar, e se fez chegar a todos os teus irmãos e os filhos de Levi consigo. Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação congregados estáis contra o Senhor e Arão, quem é ele que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Por eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matardes neste deserto? Será que também totalmente te assenhorearás de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas e herança. Porventura arrancará os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua ofensa, nenhum só jumento tomei deles, nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação põe-os perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumireis como no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás com tu tanto contra toda esta congregação. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falai a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi-se a Datã e Abirão, e após eles foram os anciões de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereceis em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Se esses homens morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar uma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se abriu, se fendeu, e a terra abriu a sua boca, e os tragou com suas casas, como também com todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que eram, e o que era seus, as suas famílias, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos trague a terra a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Contra os incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Louvado seja Deus. A Bíblia menciona, nesse livro de Números, uma rebelião, aleluia, contra Moisés e contra Arão. Sabemos que Moisés foi um homem que Deus teve um encontro com Deus no meio de uma sarça.
a qual Deus se revelava a Moisés, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E desci por causa do clamor dos filhos de Israel, porque o povo de Israel estava sendo oprimido pelo faraó egípcio. Faraó fez com que aquele povo, outrora, que estava vivendo uma vida abastada no Egito, aleluia, o tempo passou e as benfeitorias que foram feitas por José foram esquecidas. Foram outros descendentes, outras gerações nasceram. E os feitos pelos judeus naquela época, aleluia, foram esquecidos, porque o homem não lembra de nada do que você fez de bom para ele. O homem tem uma memória curta. Hoje você faz um bem para ele, depois de um certo tempo ele esquece e já começa a te tratar com desprezo. E observamos que não foi assim diferente com o faraó. Passaram-se mais ou menos 4 gerações, ou 5. Eu não sei mais ou menos ao certo a quantidade de gerações que passou desde a morte de José. E sabemos que Moisés, aleluia, foi um homem que viveu no palácio do rei. Aleluia, no palácio juntamente foi criado, aleluia, perante, aleluia, a cultura egípcia. E Moisés, vendo uma discussão entre 2 homens, aleluia, que pertenciam à sua tribo, pertenciam ao teu povo, interveio para poder separar, aleluia, aquela contenda. E aquele homem, os homens disseram para Moisés: Moisés, porventura tem se levantado como juiz e legislador entre nós? Aleluia, se faça o seguinte, Moisés, vai nos matar assim como você fez com aquele egípcio? Moisés fugiu daquela palavra. Moisés fugiu do conforto, aleluia, do palácio e foi habitar entre as tendas do deserto. Moisés passou 40 anos no deserto. E Moisés, após ter criado filhos, após ter, aleluia, ter se escondido, Moisés, já mais ou menos com 80 anos de idade, Moisés estava, aleluia, num monte chamado Horebe. Moisés tem uma visão acerca de uma folha a qual não se consumia, um pequeno arbusto. E nessa folha ele se virou para ver quem era, o que era aquilo, aquele arbusto que se consumia, que se consumia pelo fogo, mas não se consumia, ou seja, ele não se apagava e ao mesmo tempo continuava ardendo. E ali, quando Moisés se aproxima, Deus fala para Moisés: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. E ali Deus fala para Moisés: Moisés, tenho visto atentamente a oração e o clamor do meu povo que está no Egito, e desci a fim de livrá-los, Moisés. Moisés, tu serás o libertador do meu povo. Moisés, você vai ser o instrumento a qual vou eu usar para poder trazer um juízo sobre Faraó, aleluia, que tem oprimido meu povo. Moisés, aleluia, questionou com Deus, mas eu não sei falar. A minha boca é pesada. Moisés, quem porventura fez a boca? Aleluia, fui eu que fiz todas as coisas. Moisés, tenho escolhido você como libertador. Moisés, tenho escolhido você como um homem a qual vai liderar o meu povo e conduzirá o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Moisés ouviu aquela palavra. Moisés se apresenta perante Faraó. E Moisés começa a fazer sinais e prodígios através do poder, aleluia, de Deus, que Deus tinha colocado designado sobre Moisés. A Bíblia fala que Moisés, aleluia, ele leva o povo a atravessar em pés enxutos sobre o Mar Vermelho. E sabemos que Deus opera sinais e maravilhas através, aleluia, de Moisés. E no livro de Números ele vai narrar, aleluia, a respeito da dureza e da incredulidade dos povos que andavam ao seu redor. Povos esses que foram libertos, povos esses que foram alimentados pelo maná que descia do céu, povos esses que foram saciados pela água que descia da rocha, povos esses que foram, aleluia, que Deus não permitiu que envelhecesse a roupa que estava sobre os seus corpos, povos esses que Deus não permitiu que as sandálias dos seus pés elas viessem a envelhecer. Povos esses que não fizeram que as crianças que cresceram no deserto, os seus sapatos também cresceram juntos. Não pereceu, de maneira nenhuma não faltou água, não faltou alimento, não faltou de maneira nenhuma, aleluia,
Nenhum deles padeceu fome ou padeceu sede, porque Deus se encarregou de conduzir esse povo no meio do deserto. Aquele povo saiu do Egito, não saiu pobre, não. Saíram com ovelhas, saíram com gado e saíram com ouro. Porque Deus, quando tira de uma terra, aleluia, ele tira por um propósito maior. Mas a Bíblia fala que Datã, Coré e Abirão se rebelam contra Moisés. Datã, Coré e Abirão questionam a autoridade de Moisés, dizendo: nós também somos santos, porque nós estamos aqui orando, porque nós estamos jejuando, porque nós também temos da parte de Deus autoridade. Por que você tem se levantado contra nós? Se levantado como autoridade sobre nós. Nós somos 3 milhões e nós temos aqui 250 anciões que pertencem às 3 tribos de Coré, Datã e Abirão. E essas 3 tribos, nós temos aqui 250 incensários oferecendo-os ao Senhor. E nós sabemos que nós podemos falar com Deus sem ter a sua intermediação, Moisés. Moisés, sai do teu cargo, Moisés, porque nós vamos tomar parte desse negócio. Moisés, nós queremos tomar a tua autoridade, Moisés. Você não é digno de estar à nossa frente, Moisés. Moisés, nós não queremos ficar submissos aleluia, aquilo que o Senhor fala. Moisés, nós acreditamos que Deus pode falar conosco também. Moisés, ao ouvir tais coisas, Moisés se indignou. Moisés ficou, ao mesmo tempo, aleluia, com um coração partido, um coração ferido, porque aqueles homens estavam sendo ingratos. E, ao mesmo tempo, estavam totalmente dispersos, distantes daquilo que Deus tinha planejado. Ao mesmo tempo, Moisés pensou assim: meu Deus, os filhos de Israel têm se rebelado. Eles receberam da parte do Senhor um livramento, eram escravos, e ainda assim se rebelam contra a minha autoridade. Deus olhou do céu e viu, e contemplou, e percebeu que aqueles homens, eles mereciam um julgamento e um juízo de forma terrível. Deus orienta Moisés a separar aqueles homens, a separar suas mulheres, a separar suas crianças, aleluia, e se preparar para oferecer o sacrifício, a oferecer, aleluia, os incensários, aleluia, a oferecer, aleluia, as suas petições, como se fosse uma autoridade separada. Sabemos que a divisão ela já começou desde o início. Lá no céu houve divisão, lá no céu houve rebelião, aleluia, através de Lúcifer. Lúcifer se levantou com a intenção de querer ser igual a Deus, tomar o trono de Deus. E ali ele convence 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus. E não é diferente. Toda vez que a igreja, aleluia, ela tem uma liderança, sempre haverá um rebelde, sempre haverá alguém que vai questionar a autoridade pastoral. Sempre haverá alguém que vai tentar questionar a necessidade de um pastor, a necessidade de alguém que tem uma liderança. Então a rebelião está dentro e inerente no coração do ser humano. Aleluia, pessoas que não querem ser submissas, aleluia, desde a sua infância. Não querem ser submissas a seus pais, não querem ser submissas, aleluia, a seus maridos, não querem ser submissas no seu trabalho, aos seus patrões. Enganam, mentem, faltam, todo tipo de rebelião nós podemos perceber. E nesse texto em especial, é um texto que eles não somente ofendem a santidade, ou melhor, afrontam a Moisés. Porque afrontar Moisés é afrontar o próprio Deus. Porque Moisés foi o homem constituído por Deus para liderar aquele povo. E Deus ali usa a boca de Moisés para pronunciar uma palavra. E essa palavra está escrita no livro de Números, no capítulo 16, dizendo, 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que de meu coração não procedem. Se esses homens morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Louvado seja Deus. Moisés, primeiramente, ele diz: olha, se vocês morrerem como todos os homens morrem, ou seja, de forma natural, de velhice ou de doença, o Senhor não enviou, não. Vocês têm razão. Vocês podem tomar a posição a qual estou aqui. Louvado seja Deus.
Mas quando o homem é constituído por Deus como autoridade, Deus honra a palavra que sai da boca do homem. Está escrito na palavra do Senhor: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Cuidado com o que você duvida de uma autoridade pastoral, de um homem a qual Deus imbuiu com autoridade. A palavra que sai do altar, a palavra que sai, aleluia, de uma autoridade pastoral, de um homem que, aleluia, que recebe a unção de pastor, ela tem uma força muito grande para abençoar a sua vida e ao mesmo tempo para trazer um juízo sobre você. Cuidado. Não se levante contra a autoridade de Deus. Aleluia. Versículo 29. Se esses homens morrerem como morrem todos os homens e forem visitados como servidos todos os homens, então o Senhor não me enviou. Versículo 30. Mas se o Senhor criar uma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. Moisés agora pronuncia, aleluia, algo inédito. Ninguém nunca, em um momento algum, morreu de uma forma daquela maneira. Moisés, ele pronunciou algo que foi, aleluia, impactante, que viesse a fazer com que os demais, que estavam de repente divididos, que estavam pensando talvez em aderir àquela rebelião, viesse a tomar uma posição. Aleluia. A Bíblia fala que ele pronunciou: se a terra os engolisse vivos, tanto eles como seus filhos, suas mulheres e seus pertencem, descessem vivos à sepultura, ou descessem vivos ao inferno. Aleluia. E as terras o engolissem. O Senhor era com Moisés. E quando Moisés acaba de pronunciar aquele juízo, imediatamente a terra se fende. A terra se abre, mas não se abre numa distância pequena, não. Imagino eu que a terra se abriu até onde estava o inferno. Ali numa profundidade, um abismo tão gigante, tão grande, que acredito eu que aqueles homens demoraram para poder chegar até aquele lugar. Aleluia. A terra engoliu tanto os homens, quanto as mulheres, quanto os seus filhos, quanto os seus pertences, porque tudo que o homem rebelde faz é amaldiçoado. Toda a sua casa é amaldiçoada, toda a sua renda é amaldiçoada, todos os seus pertences são amaldiçoados, os seus filhos são amaldiçoados, aleluia, os seus pertences são abençoados, o seu trabalho é amaldiçoado. Tudo que o rebelde faz está debaixo de maldição. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia fala que a terra se fendeu, e aqueles homens de Datã, Coré e Abirão e toda a sua descendência foram engolidos vivos e desceram, aleluia, ao abismo ou ao fogo eterno. E até os dias de hoje, acredito eu, que está Datã, Coré e Abirão queimando eternamente no fogo eterno. Aleluia, sofrendo dores intensas, sofrendo, aleluia, e rangendo seus dentes. Aleluia, porque Deus não deixa impune, aleluia, ao injusto, ao ímpio, à pessoa que se rebela contra a autoridade de um homem constituído por Deus. Aqueles homens, aleluia, eles não só transgrediram contra, aleluia, Moisés, mas transgrediram contra Deus. Cuidado quando você se levanta contra sua mãe. Cuidado quando você se levanta contra o seu pai. Cuidado quando você se levanta, aleluia, contra o seu patrão. Cuidado quando você se levanta contra a liderança, seja o grupo das senhoras, seja no grupo dos jovens, dos adolescentes, seja no grupo, aleluia, dentro de uma igreja. A igreja não é uma monarquia. A igreja, aleluia, não é uma democracia. A igreja é uma hierarquia. Existem diáconos, existem presbíteros, existem pastores. Isso tem que ser respeitado, principalmente o pastor. O pastor é uma autoridade absoluta que precisa ser respeitado, porque é um homem que Deus separou para um ministério. Então, cuidado. Cuidado com o que você fala de um pastor. Cuidado com o que você vem pronunciar. Cuidado para você não dividir a igreja. Não seja um instrumento do diabo, seja um instrumento de Deus, para trazer união. Deus não está no meio da desunião. Você pode subir um monte, você pode orar em casa, você pode fazer todas as coisas. Mas se você estiver debaixo, aleluia, não estiver debaixo de uma bênção pastoral, de uma bênção de uma congregação, você está em rebeldia. É necessário tomar ceia.
É necessário você confessar, aleluia, as suas iniquidades, porventura você tiver. Você ter um particular. Você passar, aleluia, um dia se examinando, se analisando. Se você está apto para estar na liderança de um grupo de mocidade, de um grupo de senhoras, de um grupo de oração. Se você está apto para poder estar em comunhão com a tua igreja. Por isso que a Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, tome muito cuidado. Datã e Coreia e Abelhã não tiveram oportunidade de se arrepender. Porque Deus não vai deixar impune, aleluia, a rebeldia. A Bíblia fala que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. É um pecado que não pode não pode ficar impune. É muito perigoso uma pessoa que se rebela. É muito perigoso se levantar contra a autoridade de Deus. E Deus tem chamado pastores, homens verdadeiros. E algumas pessoas pensam que por causa de alguns que são falsos, todos são falsos. Não é assim que funciona. Existem homens que foram separados para Deus, para fazer a boa obra. Que se negaram, renunciaram, aleluia, e tem uma história. Tem marcas no seu corpo, marcas no seu coração, e carregam, e tem um objetivo de levar as almas ao céu. Que Deus os abençoe, rica e abundantemente, que possam refletir e entender a necessidade de reverência e de prestar honra à sua liderança. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.